Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia. Este programa trata-se de uma produção independente, cujo conteúdo é de única e inteira responsabilidade de seus realizadores. Senhoras e senhores, abra sua mente. Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Começa agora o programa Espírito Cigano. Tá terminando o ano, né? Entramos na primavera, tempo de renovação, estamos caminhando para outro final de ciclo, de 2012, aquele que todo mundo tem dito que seria o fim do mundo, né? É isso pelo menos o que tem se vinculado por aí, alguns grupos religiosos inclusive, vem vinculando a ideia de que em dezembro o mundo vai acabar, né? Bom, eu pessoalmente não acredito nesse tipo de situação de que o mundo externo acabe. Eu acredito profundamente que o mundo que acaba, digamos assim, é o nosso mundo pessoal, né? O nosso mundo interno. Eu acredito que nós estejamos numa fase em que muitas vezes nós observamos os ambientes externos, observamos as pessoas e percebemos que parece que todo mundo externo, todo mundo que está ali, o fora, os ambientes, mesmo as pessoas, a impressão que nos dá é que aquilo tudo não nos pertence mais, né? Não sei se vocês já sentiram isso. Eu tenho ouvido muita gente comentar a respeito desse tipo de sensação que as pessoas têm tido de um tempo pra cá, né? Principalmente agora, assim que adentrou julho, eu observei muitos amigos, muitos clientes comentando essa sensação que dá, que parece que tudo aquilo que está em volta da gente já não faz, boa parte daquilo que está em volta da gente já não faz parte, né? A energia da primavera, a energia de renovação, é um novo ciclo, né? Saímos agora do inverno, então agora a partir de setembro, nós adentramos num ciclo de renovação, né? O que eu tenho observado também, a maioria das pessoas tem reclamado, de uma forma geral, de seus desequilíbrios, né? Desequilíbrios de ordem pessoal, de ordem financeira, né? E é o que eu tenho ouvido as pessoas dizerem, né? Eu acredito que agora é tempo que as pessoas chegando, né? Quando começa a chegar ao final do ano, as pessoas começam a se afobar, já pensando que daqui a pouco é Natal, daqui a pouco é fim de ano, já pensando o que vão fazer nas férias, se é que as férias existem, quando existem, né? As pessoas sentem que por vezes não fizeram nada de diferente durante o ano, né? Estou comentando isso porque isso não é só neste ano agora, de 2012, né? Quando é interessante, começa a chegar, passada a primavera, a energia de afobação, inclusive a energia de estresse, parece tomar conta das pessoas, né? Então a sensação que elas têm é de que não fizeram absolutamente nada, né? Então vocês podem observar, é o tal do inconsciente coletivo, né? Querendo ou não, ainda que a gente não queira adentrar nessa energia do inconsciente coletivo, já fica no ar, né, a ideia, eu tenho que acabar tudo agora, né? Meu Deus, eu não fiz, né? Puxa, prometi tanta coisa no começo deste ano, né, em janeiro de 2012, ou começo do ano que seja, não fiz nada,
Eu tinha uma lista de situações para que eu fosse resolver, não as resolvi, né? Então, assim, é aquela sensação que bate, né? Não fiz nada. É uma sensação, inclusive, pessoal, né? Ou interna, de uma autocobrança. E autocobrança essa que, por vezes, acaba nos deixando de mãos atadas. Né? O excesso de cobrança pessoal acaba nos deixando, nos amarrando pernas e pés, inclusive o mental da gente também, né? Não sei, acredito que boa parte das pessoas já deve ter passado por isso ali, com uma lista de situações, de coisas para fazer em casa, no trabalho, que seja, e não consegue resolver isso, né? O que está ali para ser feito, né? Então, pensando nisso, eu lhes pergunto, isso que a gente vem passando agora, principalmente nesse bendito ano de 2012, né, em que há esse inconsciente coletivo do término, né, do finalizar, do acabar o mundo, né, isso será crise ou serão os astros, né? Isso serão as crises isso será crise ou serão os astros, né? É isso que eu tenho observado, né? Poxa, tá nos astros, isso está nos astros, isso está em mim. Será que eu estou reagindo corretamente? A palavra crise é uma palavra que vem logo à mente quando nós nos sentimos estagnados, né? Em alguma área da nossa vida. Né? Estamos em crise econômica, crise pessoal, crise de governo, crise financeira, né? Então a primeira palavra que vem à mente assim é a ideia da crise pessoal, crise financeira, crise do governo, alta do dólar, baixa do euro, crise na Europa que acaba se espelhando no Brasil, né? É isso que a gente vem ouvindo, né? Paradeira no comércio, né? Isso é o cômputo, né? O cômputo geral da palavra crise, do vocábulo crise, né? Pensando nisso, que hoje eu escolhi o tema que na verdade é um questionamento: crise ou oportunidade, né? E assim, aliada a esse tema, crise ou oportunidade, eu coloco aí um subtítulo, né? Vocês devem ter ouvido aquela frase, né, que dizia assim: Deus escreve certo por linhas tortas, né? Quando eu ouvia isso quando eu era criança, eu ficava até meio irritada, né? Porque isso não sou só eu, né? A boa parte das pessoas se irritam, né, quando observam que observam que os seus resultados não estão chegando, né? Então, assim, como assim caminhando certo por linhas tortas, né? Pensando também que chega esta época do ano, já começamos a nos cobrar, como eu disse, né? Cobrando de que não fizemos nada, de que de repente até perdemos oportunidades, ou até nos questionando de que não soubemos aproveitar dessas mesmas oportunidades, né? Aí normalmente a gente já cai naquele grau de autocobrança, como eu já disse, né? Então, pessoal, é bom que a gente não deixe de lado a ideia de que o fato de não nos sairmos bem em determinados assuntos da nossa vida, o fato de a gente estar passando por crises, por choques, por perdas, sejam elas financeiras, sejam elas emocionais, também faz isso tudo, né, as perdas e a nossa capacidade de adaptação, né, isso, né, faz parte do que a gente chama de espírito cigano. Como assim? Do povo cigano a gente aprende ou vem aprendendo a capacidade da gente se adaptar às situações. Isso eu sempre comentei nos programas com vocês, né? O fato de fazer do limão a limonada.
né? Então, essa questão de como a gente pode reagir ou agir durante uma crise, né? Como que a gente pode se adaptar a uma crise, é uma virtude do povo cigano, né? Na verdade, a gente sabe muito bem que essa capacidade de adaptação, né, não é algo que a gente aprenda assim de uma hora para outra, né? Há pessoas que até realmente chegarem tirarem sua conclusão, há pessoas que demoram um pouco mais, né? Há outras que já têm essa capacidade em si de saber se adaptar às crises, de não deixar perder, não perder oportunidades. Essa capacidade é um longo aprendizado, né? A gente ouve muito hoje por aí livros, cursos, né? Falando de autoajuda, né? Cujo tema é autoajuda, né? O que a gente observa é que às vezes não adianta, né? A leitura, na verdade, a gente precisa realmente aplicar essa capacidade de aprendizado, de readaptação na nossa vida, né? Fernanda Luz, acredito que não estamos mais na época de a gente aprender pela dor, tá? E eu também coloco porque isso é um assunto, é um tema em que acredito. Eu acredito, sempre acreditei, né? Sempre não, né? A gente vai aprendendo com o tempo, sim, né? Ou até mesmo com a idade, né? Eu acredito também, ou já acreditava, que esse planeta aqui, o planeta Terra, também não é um local de expiação. Esse tipo de ideia que muitas vezes a gente ouve por aí, ou até mesmo lê, é algo que me incomoda muito, né? De acreditar que a gente está nesse planeta aqui para estar expiando. O expiando com X, né? O sentido de sofrimento, né? Então, assim, claro, esse planeta, a gente não está aqui para expiar nele, para sofrer nele. E também aqui, né? Aqui também não é um local não é um parque de diversões, né? Se a gente está aqui, se a gente reencarnou aqui neste planeta, a gente está aqui para agir, né? Fazer por onde, né? Então, era bom a gente tirar um pouco essa ideia, né? De planeta expiatório, né? Isso incomoda um pouco, né? Então, seria interessante a gente começar a pensar, né? Ou começar a criar uma ação individual, né? E durante o programa hoje eu vou estar falando como que a gente pode começar a alcançar essa ação individual, de saber entender, ok, estou em crise sim, mas será que essa crise não está me trazendo uma oportunidade, né? Claro, quando a gente está desesperado ali sem dinheiro, com dificuldades em casa, no trabalho, ou até mesmo dificuldades espirituais, né? Problemas espirituais, na hora, claro, a nossa tendência é como é que a gente fala? Se frustrar, né? Ficar até revoltado, questionar Deus, perguntar o porquê daquilo, né? Pedir sinal a Deus, né? Isso acredito eu, é o tipo de situação que costuma passar na vida de muitas pessoas, né? Então, o tema que a gente vai estar tratando hoje, dentre outros, é crise ou oportunidade? É uma pergunta que eu faço a vocês. Para quem ainda não me conhece, né, ainda de repente temos novos ouvintes, novos amigos. Sou Fernanda Luz, meu site é baralhociganoonline.net, meu MSN é rfernanda1963@hotmail.com, tá? Eu, Fernanda Luz, eu trabalho com baralho cigano, o dito baralho cigano, o cigano entre aspas, o baralho com o qual eu trabalho é o chamado baralho cigano Petit Lenormand, né? As consultas que eu realizo são pré-pagas,
Ou seja, as pessoas que chegarem, que se comunicarem comigo, terão de escolher quantos minutos desejam falar, né? Certo? A orientação que eu costumo fazer nas minhas consultas não é assim no cunho, apenas no cunho divinatório, tá? Nesses 15 anos eu desenvolvi uma forma de leitura que eu costumo colocar como forma de diagnóstico, tá? Então, vocês quando fizerem a consulta, ok, claro, vou estar respondendo às suas questões, aos seus questionamentos, sim. Porém, por meio do baralho cigano, eu consigo fazer um diagnóstico das tuas energias, sejam elas espirituais, ou pode ser mental, pode ser emocional, tá? Então, assim, é quando chega naquele ponto assim, não sei, Fernanda, o que está acontecendo comigo. Né? Eu não sei se o que eu estou sentindo é espiritual, se é mental, se é do meu emocional, eu não sei o que está acontecendo comigo. Então, quando normalmente boa parte das pessoas acabam sentindo esse tipo de não sei o que está acontecendo comigo, tá? Então, por meio da leitura das cartas que eu faço, é leitura de diagnóstico. Leitura de diagnóstico, leitura raio-x, como eu costumo dizer também. Não foi um método diretamente criado por mim, tá? Me baseei num livro há 15 anos atrás e, claro, hoje em dia o que acontece é que eu acabei recriando ou mesmo agregando novas terapias ao baralho cigano. Muitos já tratam o tarô, muitos que a gente vê por aí, muitos tarólogos, a gente vê alguns tarólogos trabalhando como tarô terapêutico, né? E por que não dizer, eu resolvi também trabalhar dessa forma, trabalhar o baralho cigano de forma vibracional, tá? As formas de consultas que vocês vão poder encontrar, tenho consulta de 60 minutos, na consulta é o que eu chamo de consulta completa, né? Então, além de vocês verem suas energias, né, verem como andam seus chakras, seus centros de energia, logo em seguida eu vou estar respondendo às suas perguntas durante a consulta, tá? Nas consultas mais curtas, normalmente o consulente chega, já quer saber suas respostas, ok. Então, seja o tempo que for que você escolher, eu costumo tratar a consulta de forma didática. Ok, se você me pedir 10 minutos, assim será. Em 10 minutos você terá a pergunta, né, as suas perguntas respondidas. Claro, para quem escolhe pouco tempo, a gente fala assim, olha, dá para responder coisa de 4, 5 perguntas, né, para que você saindo da consulta, você não fique no vazio, né, se sentindo até lesada, certo? Tem lá também, costumo fazer análise de compatibilidade de casais e de parceiros, tá? Analisando e cruzando as energias de ambos. Podem ser parceiros, podem ser sócios, tá? Então essa é a análise de compatibilidade que eu também costumo realizar. Um trabalho que eu retomei agora é o trabalho da análise da mandala pessoal, a análise da mandala astrológica. Tá? Na mandala astrológica podem ser observados quais os setores da sua vida que necessitam ser mais bem trabalhados. Tá? Qual o setor problemático? Né? Então eu vou abrir ali 12 cartas, a gente vai estar analisando os 12 setores da sua vida, seja de amor, seja de família, seja viagem, o financeiro, a saúde. Tá? A partir dessa consulta, dependendo das cartas que caírem numa casa em si, na casa 1, na casa 2, por exemplo, na casa 10 é a casa do trabalho, né? Na casa do trabalho, a gente vai observar se a questão sua do trabalho vai indo bem ou não. Tá? Então, assim, é um mapa, né? Na verdade, essa mandala pessoal astrológica é um mapa. Entendendo que não sou astrólogo, a questão é que me baseio no fundamento da mandala astrológica das 12 casas para fazer meu trabalho. Tá? Muitos acredito que se questionam, ok, ô Fernando, vem cá,
passei pela tua consulta, vi que a situação em determinada área da minha vida não está bem, e daí, né? E daí seria assim, e aí o que eu faço com isso, né? Então assim, no meu trabalho, a ferramenta que eu venho utilizando para o trabalho de desbloqueio, de limpeza, é a mesa radiônica quântica. Tá? Ela é uma prancha, né? É como se for, é uma mesa, né? Ela é pequena, ali estão as ferramentas, trabalha-se com o pêndulo, né? Então, por meio dessa mesa radiônica, que eu costumo ou consultar de forma separada ou agregar o baralho cigano à mesa radiônica, o que pode ser feito? Por exemplo, a consulente veio até mim e observou que, digamos, na área afetiva, emocional, ela não está bem, na casa da família, digamos assim. De repente sai uma carta ruim ali, tá? O que eu vou fazer? Eu faço a anotação, ok, essa consulente está com bloqueios nesta casa. Logo em seguida, eu costumo trabalhar com a mesa radiônica, que vai estar direcionando o desbloqueio desse tema, tá? da área familiar, como eu disse agora. Tá? Então a mesa radiônica, ela trabalha os bloqueios diversos, sejam eles no nível físico, no nível espiritual, emocional ou espiritual. Tá? Por meio dela, pode-se enviar florais à distância. Como assim? Bom, hoje em dia se fala muito em quântico, né? Então, assim, antigamente, eu não sei até quanto tempo atrás, quando a gente falava em floral, inclusive eu aqui passava florais aos meus consulentes. Então a gente fazia a anotação do floral, né, indicava, porque eu sou terapeuta floral também. Aí dizia assim, bom, agora você vai até uma farmácia de manipulação, adquire o seu floral e vai tomá-lo durante tanto tempo. Por meio da mesa radiônica, o que acontece? Isso que é um grande diferencial na mesa radiônica. Não há necessidade de que você adquira os florais. Ou seja, te foi apontado o bloqueio? Ok, foi. Na mesa radiônica, por meio das ferramentas que ela possui, se sair ferramenta de florais, a indicação de florais, a gente ultimamente está trabalhando com 4 sistemas de floral. Tá? Então isso não sou eu, Fernanda, que realizo. O trabalho é feito por meio do pêndulo. Né? Quando a gente fala em mesa radiônica, a gente está falando em magia mental. Cuidado aí, estou falando em magia, cuidado. Não vai adiantar me procurar para amarrar namorado. Tá? Então assim, a gente falou aqui em desbloqueios energéticos de ordem emocional, física, espiritual. Né? Então, voltando aos florais, esses florais, se forem indicados na mesa radiônica, eles lhes são enviados por meio vibratório. Não vai haver a necessidade de que você os adquira. Tá? Então, assim, a mesa radiônica, ela nos vai conferir a harmonia, o equilíbrio, né, que são virtudes necessárias para todos nós. Né? Afinal de contas, a gente vai precisar dessas virtudes para que a gente possa enfrentar nossos desafios, sejam eles quais forem. Tá? Então é um tratamento de cura vibratória. Tá? Então, se o oráculo, seja ele qual for, orienta, né? E como eu disse no começo do programa, há situações que a gente não consegue resolver sozinho. Como assim? A gente não consegue porque a cabeça não tá boa, a gente não consegue porque se sente enfraquecido, seja em nível físico, seja em nível espiritual, seja em nível emocional. Então, assim, voltando na questão da autoajuda, né? Como é que eu vou... Fica muito fácil para mim apontar, falar, olha, você precisa de tal coisa. A pessoa não tem força para isso. Ela sozinha não consegue, né? Então, assim, na medida que eu estou fazendo esse trabalho, ok, você viu qual que é
quais são os pontos aqui, as dificuldades. Que tal, né? Eu não, como é que eu falo? Eu não exijo que a pessoa faça a mesa radiônica, mas aponto se quiser, a pessoa escolhe estar fazendo uma mesa radiônica para desbloquear essas questões, como eu comentei com vocês, tá? Então, se o oráculo orienta, a mesa radiônica, no meu caso, costumo falar que é o meu caldeirão, né? Alguns trabalham com magias, trabalhos espirituais. O meu caldeirão é, hoje em dia, a mesa radiônica quântica. Entendendo que não é um milagre, tá? Quando a gente trabalha com mesa radiônica, a gente pede permissão. Se existe a possibilidade de se trabalhar com aquele bloqueio ou não, tá? Então não entendam como um milagre. Tá? Quando a gente trabalha com mesa radiônica, a gente alcança um nível de consciência maior. Eu estou falando em consciência, estou falando em plano de pensamento, estou falando em plano mental, estou falando em plano de atitudes. Temos a possibilidade de esclarecimentos vários de assuntos da nossa vida, desta vida e de outras. Não que você vai fazer uma mesa radiônica para acessar vidas passadas, não é o caso. Tá? Mas a gente sabe muito bem, né, boa parte de vocês sabem, que existem bloqueios que não são desta vida aqui. Eles já vêm de outras vidas passadas. Então também não vai adiantar me procurar para pedir para mim para que eu acesse suas vidas passadas. Não é essa a questão. Estou falando das possibilidades de trabalho da mesa radiônica quântica. Tá? A grande divulgadora da mesa radiônica quântica é a professora Régia Prado, e é ela que ministra cursos a respeito de mesa radiônica quântica. Tá? Quem quiser falar diretamente com a professora Régia Prado, é só entrar pelo Facebook, Régia Prado, conversar com ela. Normalmente ela ministra esses cursos de mesa radiônica quântica. Tá? Então conversem com ela a respeito, se esclareçam, tirem lá suas dúvidas a respeito da mesa radiônica quântica. Mesa radiônica serve para harmonizar ambiente? Serve. Tá? Então a gente tem a possibilidade de estar harmonizando a casa, o comércio, o escritório. Tá? Então existe a possibilidade da gente, por meio da mesa radiônica quântica, trabalhar o equilíbrio dos locais, tá? A limpeza dos locais. Isso usando apenas a questão da energia mental da operadora da mesa radiônica, que no caso sou eu, tá? Do pêndulo e suas ferramentas. Tá certo? Então é possível a energização de ambientes por meio da mesa radiônica também. Esse trabalho é realizado à distância, tá? A pessoa apenas depois me manda o nome, a data de nascimento, consulta pré-paga também, né? Depois vocês acessam meu site, o valor está lá, tá? Depois, logo em seguida, eu envio por e-mail o diagnóstico do que foi visto na mesa. Já coloco a descrição dos florais, tá? E há todo um acompanhamento durante esse tempo aí, que é durante pelo menos 21 dias. Então não deixo ninguém no vácuo, tá? Então, para quem quiser saber um pouco mais sobre mesa radiônica quântica, que é um trabalho de limpeza e desbloqueio, é só me acessar, né, pelo MSN, Fernanda Luz, né? rfernanda1963@hotmail.com. Pessoal, a gente aqui já completou um mês de programa, né? E nesse tempo vimos falando não só sobre a nação cigana, como também do baralho cigano e de outras terapias, que é o que eu estava falando agora, né? Acredito eu que durante os programas vocês puderam constatar que procuro sempre colocar um texto fazendo analogias e comparações sobre o nosso cotidiano e principalmente sobre as cartas do baralho cigano, que é o oráculo com o qual eu trabalho, tá? O uso de parábolas, né, aqueles pequenos textos,
é sempre bem-vindo, né? A gente, quando era pequeno, escutava aquelas historinhas da formiga e da cigarra, aquilo também é uma parábola, né? Então, assim, eu costumo sim colocar um texto, né? Eu acho interessante, eu gosto de fazer isso. A gente acaba fazendo uma releitura do texto, trazendo e vivenciando a mensagem do texto para a nossa vida atual, para o nosso cotidiano, né? E tirando dali do texto uma lição de vida, né? Eu costumo realizar, usando os textos, o trabalho de aconselhamento, né? Então, assim, o que a gente está fazendo aqui não é só fazer uma leitura de papagaiada de texto. O que eu gosto, o que eu venho fazendo durante esse tempo, durante esse mês, sim, ter-se um texto em mãos e a partir daí a gente procurar trabalhar o que a gente chama de aconselhamento, né? O aconselhamento, ou como está na moda agora, hoje em dia se fala em coaching, que nada mais é do que tradução literal da palavra aconselhamento, né? Só que o coaching, digamos assim, ele trabalha com as energias de programação neurolinguística, né? Vocês devem ter ouvido falar por aí, né? PNL. A PNL, a neurolinguística, é engraçado que hoje em dia, eu sempre comento isso com os meus amigos, hoje em dia o pessoal coloca assim nos sites, no Facebook, na internet, tudo assim, neurolinguística, aí de aconselhamento virou coaching, né? Engraçado, o que às vezes eu acho interessante é que a impressão que dá é que tudo isso é novidade, né? Para alguns pode ser, mas assim, essas questões relacionadas, PNL, neurolinguística, aconselhamento, é algo que já vem de longo tempo. Eu mesma fiz curso de PNL em 1991, já faz algum tempo já. E na época, quando eu fiz o curso de PNL, era para que a gente pudesse aplicar técnicas que a gente costuma chamar de técnicas de trabalho cerebral, né? Inclusive um dos mestres nessa prática é o Laí Ribeiro, né? Então, na época, era para que a gente pudesse aplicar a neurolinguística dentro de sala de aula. Naquela época, eu trabalhava com os meus alunos dentro de escola, né? Então, de 91 para cá, olha o tempo já que já não passou, quase 20 anos, né? E agora, nesse tempo todo, essa novidade, né? Trocou-se o nome de PNL para coaching, né? O pessoal gosta muito de trocar nome, né, de às vezes até de florear algo que é tão simples como, por exemplo, a PNL, a programação neurolinguística, tá? É um método científico. Agora há pouco eu falei para vocês da mesa radiônica, é um método científico, sim, a mesa radiônica quântica, tá? E a PNL também é um método científico. Tá? Eu acredito, de novo, me coloco não em tom de excentricidade. Eu acredito que hoje em dia, cada vez mais a tendência é a gente partir para uma espiritualidade mais elevada. Em que sentido? No sentido de a gente trabalhar, por exemplo, com neurociências. Tá? Os neurocientistas estão em voga hoje em dia. Então, assim, a questão da espiritualidade, pelo que eu sinto, sim, está se voltando mais para questões relacionadas ao indivíduo, até no aspecto cerebral, até na questão do funcionamento da mente, tá? Então, acredito também que daqui para algum tempo, a tendência é as pessoas se voltarem cada vez mais para esses mecanismos de cerebrais e não necessariamente entregando os seus perrengues, as suas pendengas para a espiritualidade. Então isso é bacana na medida que a gente começa a observar que a partir do momento em que você vai fazer uma reprogramação por meio da programação neurolinguística ou mesmo por meio da mesa radiônica, que querendo ou não nos abençoa com uma reprogramação, sim, de formas pensamento, sim, tá? Então a tendência é que realmente isso se volte mais a nós, a espiritualidade, né, no cunho dos mecanismos cerebrais. E isso é legal, porque aí já coloca o ser humano, ou já nos coloca, assim, olha, agora é você.
agora é a sua ação, né? É interessante isso. Então eu pelo menos acredito, o que eu sinto seria isso, no que se refere às novas energias se é que a gente pode dizer isso, novas energias da espiritualidade, né? Então, claro, a espiritualidade não vai nos abandonar, claro, mas assim, de algum modo, já está apontando para a ação individual de cada um, né? Então, voltando à questão nesse mês de programa, eu também procurei mencionar a nação cigana, não só dando atenção ao cunho da espiritualidade, mas também tentando fornecer um panorama de como esse povo vive atualmente. Então, é entender o quanto essa nação traz sua energia para dentro da nossa vida, tá? Nação espiritual e nação, digamos, entre aspas, aí, viva também. Entendo sempre a espiritualidade como uma ação na nossa vida e não como algo distanciado, né? Então, assim, que a gente possa cada vez mais nos aproximar do verdadeiro espírito cigano, né? O espírito cigano, quando a gente fala, não é só a energia do luxo, do glamour, como eu coloquei outro dia. O espírito cigano também, assim como a nação afro, assim como a nação dos índios, cada um deles, então que possa nos trazer cada vez mais essa energia pra gente, para que a gente possa atuar melhor nessa nossa vida terrena aqui, tá certo? Então aí já completamos, né? Já completamos um mês de programa, tá? Então assim, como eu já comentei nos outros programas, entendendo espírito cigano como a nação cigana, seja ela espiritual, seja ela carnal, tá? É isso que eu tenho vivenciando, eu tenho gostado muito de fazer todos esses comentários sobre a nação cigana para vocês, e espero que de alguma forma as informações que eu lhes tenho passado possa lhes esclarecer um pouco mais a respeito dessa nação cigana, tá? Por falar em nação cigana, vou falar aqui um pouquinho os meus cursos, tá? Os cursos de baralho cigano, o curso de baralho cigano, as inscrições já estão abertas, tá? Nós aqui, Pai Marcelo e eu, a gente já está se organizando para que a gente possa fazer esse curso também, tá? Então, de baralho cigano básico, está com as inscrições abertas para este mês agora de outubro, não depende de formação de turmas, tá? E eu tenho mais outros 2 cursos, tá? O Tradição Cigana, que é um curso cuja intenção é de propagar a cultura cigana, abordando a parte histórica desse povo, os seus costumes, suas crenças, dentre outros assuntos. O curso de Tradição Cigana é histórico, como eu disse, né? Ele dura 3 meses, ou seja, são 3 módulos. Esse é um novo curso que já está aí em andamento. Em andamento não, já temos esse curso, basta que vocês entrem em contato comigo. O outro curso que eu tenho agora, que a gente tem, é o Magia Cigana. O curso de Magia Cigana, a duração dele é de 3 módulos, ou seja, 3 meses. Entendendo, eu gosto de colocar isso, é um curso inédito, tá? Porque assim, faz 2 anos, pelo menos 2 anos, que eu venho fazendo anotações, tá? Que meus amigos espirituais me passaram aqui, então eu já agreguei uma boa parte de conteúdos para esse curso de Magia Cigana, tá? Então, ainda que vocês possam observar lá no site de cursos que a temática, você fala, esse tema aí de 4 elementos, de uso do punhal, como é que fala? Astrologia cigana, isso eu já vi por aí. Ok, o conteúdo que está lá nos tópicos, pode ser que você tenha visto por aí, mas, né, o conteúdo, a didática presente nesse curso de Magia Cigana é diferenciada. Tá? Então, assim,
Esse curso é indicado, hoje magia cigana, ele é indicado para quem já realizou algum curso de baralho cigano, ou de tarô, tá? Então ele é bem indicado às pessoas aos oraculistas, ou de repente às pessoas que possuem afinidade diretamente com a nação cigana, tá? Ou qualquer outra mancia. Lembrando que não dou iniciação espiritual. Tá? Em meus cursos eu não dou iniciação espiritual. Cada qual tem seu cada qual, como dizia meu avô. Tá? Eu não dou iniciação espiritual, porém eu forneço certificado e por meio dele você pode ter seu registro de terapeuta, na medida que eu tenho registro pelo Ministério da Cultura. Tá certo? O fato de eu não dar iniciação espiritual, né, é coisa minha. Né? Então assim, não critico quem dá, quem faz, quem ministra, não critico, porém minha forma de trabalho é acreditando que não há como se dar uma iniciação espiritual dentro de um curso que fornece conhecimento. Estou falando dos meus cursos. Agora, existem pessoas por aí que fazem assim, iniciam, dão o nome da cigana, tá? Aí não é comigo. Eu acredito que esse tipo de trabalho com a espiritualidade é para quem de direito, é o chefe espiritual, é o pai de santo, que seja ele o que for, tá? Então, nos meus cursos não insiro a questão da iniciação espiritual, tá? Então essas são as duas novidades: o primeiro curso de tradição cigana de 3 meses e o segundo, o curso de magia cigana também em 3 meses ou em 3 módulos, tá? Meu MSN, Fernanda Luz, rfernanda1963@hotmail.com. O site baralhociganoonline.net. Todos os cursos têm sua parte teórica e prática. Tá? E depois, logo em seguida, eu costumo fornecer plantão aos alunos que terminarem os cursos comigo, sempre poderão estar tirando suas dúvidas por e-mail. Né? Então, assim, o que a gente procura colocar nos cursos é tudo que se refere inclusive, a boa comunicação com seus consulentes. Tá? Então precisa tomar um pouco de cuidado. Semana passada o Luciano já estava falando também da necessidade que a gente que se coloca como orientador tem de saber se comunicar durante sua consulta, para que se evitem inclusive tragédias. Tá? Só para finalizar a questão dos cursos, desculpe, sei de gente que foi a consulta por aí e chegou lá na consulta, quando saiu pior do que entrou. Então, costumo colocar aos meus alunos o seguinte: cuidado, querendo ou não, a gente que lê oráculo, seja ele qual for, se coloca assim como terapeuta, tá? Ainda que você não tenha formação, viu? Então, assim, se chegou alguém na tua casa para você atender, por favor, ele está ali, sim, está desesperado, mas não vai fazer com que ele, se já chegou meio chateado, desequilibrado, etc., saia pior do que ele entrou. Não que a gente vai ficar floreando a vida para ele, mas assim, há necessidade da gente fazer uma orientação para que ele realmente comece a fomentar em si mesmo a ideia da autoestima, mostrando para ele que ele mesmo, a partir de uma orientação correta, coerente, sem mistificação, ele pode sim resolver, né, as questões dele. Lembrando, parece óbvio eu estar falando isso, lembrando que oraculista é para orientar, ou deveria ser um indivíduo que orienta, um indivíduo que não julga, tá? O seu remédio, o remédio do oraculista pode não servir ao teu consulente. Isso há necessidade de se entender, tá? Então, sem julgamentos, clareza, coerência, objetividade. Então, quem está aí nessa já começou inclusive seus estudos seja para o oráculo que for, seja tarô, seja búzios, seja baralho cigano, por favor, tenha em mente o compromisso que você tem com o
ser humano, tá? Oraculista, seja ele qual for, tá? O orientador, o pai de santo, o tarólogo, seja lá quem for, ele está não para resolver sua vida, ele está ali para te orientar, tá? Todos eles não têm uma varinha de condão para resolver teus problemas, tá? Não vai adiantar brigar com o oraculista, com o pai de santo, acreditando que ele tem que resolver, ou você chegar na consulta e dizer assim, eu gostaria de que fosse assim. Ok, você pode até gostar, você até gostaria, mas o que temos aqui no momento não é isso. Se você realmente deseja isso, então a orientação será para isso, aquilo, aquilo outro, certo? Semana passada, vocês devem ter visto na imprensa, a gente ficou sabendo de uma quadrilha de falsos videntes que foi presa, né? Porque oferecia milagres em suas consultas. Tá, ok. Existe o erro fatal das duas, né? Das ditas videntes. Sim, claro. 171. Né? Só que, infelizmente, se aproveitaram do sofrimento alheio para arrancar dinheiro do consulente, lá do rapaz que, segundo ele, deixou 20 mil reais. Né? Então, é bom que a imprensa coloque isso, tá? Sabe por quê? Para ver se as pessoas se tocam um pouco mais, não para ficarem com medo, inclusive de cigano, tá? Porque eu vi até no Facebook pessoas falando, tá vendo? Eu tenho medo de cigano por causa disso. Não tem nada a ver a calça com o restante. Tá? Entendendo que é bom que as pessoas saibam que despertem para a ideia de que, por mais desesperado que você esteja, não vai ser oraculista, não vai ser pastor de igreja, não vai ser o outro que vai mudar a sua vida, senão você mesmo. Tá? Então precisa tomar cuidado com isso. Oraculista que te oferece, diz que resolve, que acontece, que faz, esquece, tá? Oraculista não é guru, não é bengala, não tem varinha mágica, tá? Então houve uma tremenda repercussão aí na imprensa, tá? Na TV, na internet. Então é bom que a gente se lembre disso. A gente não, que as pessoas se lembrem um pouco mais disso antes de, inclusive, se consultarem por aí, tá? Eu não tô dando bronca, sabe, pessoal? Eu não costumo dar bronca em ninguém, só que assim, acredito que tá na hora da gente começar a despertar para determinadas situações, né? Ok, como eu falei, ok que o rapaz perdeu dinheiro, mas puxa, se toca, né? Vai acreditar que alguém vai resolver uma situação dele entregando dinheiro assim, por favor. Então, assim, juntou a fome com a vontade de comer. A ingenuidade dele ou o desespero dele fez com que ele entregasse o dinheiro lá para a quadrilha. Então, o erro é mútuo aí, o erro da outra que se coloca como guru e o outro que estava desesperado e entregou dinheiro para ela. Nem vou contar o restante do terço, porque o terço, com respeito a esses títulos por aí, é imenso. Nem vem ao caso, não sou martelo do mundo, como eu costumo sempre falar. Né? Não sou martelo do mundo. Pobre de mim se colocasse como a grande inovadora nesse mundo. Podiam até me internar, tá? Eu sempre brinco com os meus amigos, ó, se eu for internada, você leva lá, faz um grande favor pra mim, leva uns pacotes de bolacha pra mim, tá? Então, assim, minha ideia não é modificar o mundo. A gente possui um ideal, sim, tá? Eu tenho meu ideal pessoal, né? Mas, enfim, a gente não pode modificar o mundo, mas a gente que é terapeuta, que os que são líderes espirituais, eles têm, sim, esse ideal, né? É como aquela história do menino que joga várias estrelas do mar que estão à beira da praia, joga para dentro do mar, até que chega um e pergunta: escuta, faz tempo que eu tô vendo você jogando essas estrelas do mar de volta pro mar, menino. Você acredita que isso, por acaso, vai fazer com que elas deixem de morrer, com que as estrelas deixem de chegar à praia? Aí o menino virou e disse assim: eu posso, tudo bem que o senhor não acredita, mas eu preciso fazer por onde?
Tá? Então a gente que é terapeuta, que é oraculista, que é chefe espiritual, tem sim. E que Deus nos dê muita força para a gente continuar a levar à frente o trabalho que a gente se dispôs a fazer. Que a gente sabe muito bem que não é um trabalho fácil. Tá? Não é um trabalho fácil, não é uma missão fácil. Tá? Certo? Então não tô dando bronca em ninguém, não tem martelo nenhum na mão da Fernanda Luz, tá? É só um comentário. Eu quero fazer aqui um agradecimento ao pessoal que compareceu ao chá cigano no sábado agora. Tá? Eu agradeço aos que compareceram ao nosso chá. Em breve eu vou trazer a minha amiga Salete Aparecida de Simone aqui para que a gente possa fazer uma entrevista com ela para falar um pouco mais sobre a dança cigana. A Salete Aparecida de Simone, além de coreógrafa, ela é terapeuta holística, terapeuta que trabalha com terapias integradas. Tá? Qualquer dia eu vou trazê-la aqui para que ela fale um pouco mais sobre o trabalho dela. Ela costuma em seu trabalho, então, aliar a dança cigana às questões relacionadas à terapia corporal. Tá? Quem quiser falar com a Salete, que é professora de dança cigana, Salete Aparecida de Simone, o telefone dela é 11 98 96 85 661. 11 989 685 661. Tá? E, de repente, as pessoas que estiverem ouvindo, os amigos e parceiros que quiserem entrar em contato com a gente para que a gente possa ir até o seu local para ministrar curso de dança cigana, estamos aí abertos para isso, tá? Grupos de dança cigana e etc. Vamos ao texto? Então é o seguinte. O texto que no começo do programa eu comentei com vocês sobre o tema de hoje, crise ou oportunidade. Então vamos ao texto, tá? Um texto curtinho, mas ele é bem interessante, tá? Eu tenho certeza de que vocês já ouviram algo parecido com o que a gente vai narrar agora, tá? As perguntas que a gente costuma fazer é assim, né? Quando a crise chega. Caramba, será que eu fiz alguma coisa de errado? Né? Acaba brigando com Deus até, né? Quantas pessoas que eu ouvi dizerem assim: ah, você quer saber? Eu até perguntei a Deus, questionei Deus, não questionei, perguntei, conversei com ele, falei: olha, escuta, o que eu estou fazendo de errado? Né? Outra pergunta que o pessoal costuma fazer em tempos de crise como que eu poderia entender melhor essas crises? O que será que eu fiz? Né? O que será que eu fiz que eu começo alguma coisa e logo ali pra frente não dá certo? Já escutaram isso, né? Já escutaram e acredito eu que até falaram, já pronunciaram essas perguntas aí para si mesmos, né? Outro questionamento que aparece de vez em quando assim: será que conseguimos nos adaptar aos reveses da vida? Né? Será que eu estou me iludindo nessa situação? Né? Aí você me pergunta, tá, você está falando de crise, oportunidade, agora, o que tem que ver esse tema que esse texto que você vai ler com o assunto? Tem muito a ver. Então vamos ao texto. Vamos lá. O texto se chama Fátima a Fiandeira. Numa cidade do mais longínquo ocidente vivia uma jovem chamada Fátima, filha de um próspero fiandeiro. Um dia seu pai lhe disse: filha, faremos uma viagem, pois tenho negócios a resolver nas ilhas do Mediterrâneo. Talvez você encontre por lá um jovem atraente de boa posição, com quem possa, inclusive, se casar, hein, Fátima? Iniciaram assim sua viagem, indo de ilha em ilha, o pai cuidando de seus negócios, Fátima sonhando com o homem que poderia vir a ser seu marido. Mas um dia, quando se dirigiam a Creta, armou-se uma tempestade e o barco naufragou. Fátima, semiconsciente,
foi arrastada pelas ondas até uma praia perto de Alexandria. Seu pai estava morto e ela ficou inteiramente desamparada. Podia recordar-se apenas vagamente de sua vida até aquele momento, pois a experiência do naufrágio e o fato de ter ficado exposta às inclemências do mar a tinham deixado completamente exausta e aturdida. Enquanto vagava pela praia, uma família de tecelões a encontrou. Embora fossem pobres, levaram-na para sua humilde casa e ensinaram-lhe seu ofício. Desse modo, Fátima iniciou nova vida. E em 1 ou 2 anos voltou a ser feliz, reconciliada com sua sorte. Porém, um dia, quando estava na praia, um bando de mercadores de escravos desembarcou e levou-a junto com outros cativos. Apesar dela se lamentar amargamente de seu destino, eles não demonstraram nenhuma compaixão. Levaram-na para Istambul e venderam-na como escravo. Pela segunda vez, o mundo de Fátima havia se ruído. Mas quis a sorte que no mercado houvesse poucos compradores na ocasião. Um deles era um homem que procurava escravos para trabalhar em sua serraria, onde fabricava mastros para embarcações. Ao perceber o ar desolado e o abatimento de Fátima, decidiu-lhe comprá-la, pensando que poderia proporcionar-lhe uma vida um pouco melhor do que teria nas mãos de outro comprador. Ele levou Fátima para casa com a intenção de fazer dela uma criada para sua esposa. Mas ao chegar em casa, soube que tinha perdido todo o seu dinheiro quando um carregamento fora capturado por piratas. Não poderia enfrentar as despesas que lhe davam os empregados, e assim ele, Fátima e sua mulher arcaram sozinhos com a pesada tarefa de fabricar mastros. Fátima, grata ao seu patrão por tê-la resgatado, trabalhou tanto e tão bem que ele lhe deu a liberdade e ela passou a ser sua ajudante de confiança. Assim ela chegou a ser relativamente feliz em sua terceira profissão. Um dia ele lhe disse: Fátima, quero que vá a Java como minha representante com carregamento de mastros. Procure vendê-los com lucro. Ela então partiu. Mas, quando o barco estava na altura da costa chinesa, um tufão o fez naufragar. Mais uma vez, Fátima se viu jogada como náufraga em uma praia de um país desconhecido. De novo chorou amargamente, porque sentia que nada em sua vida acontecia como esperava. Sempre que tudo parecia andar bem, alguma coisa acontecia e destruía suas esperanças. Por que será? Perguntou ela pela terceira vez. Por que será que sempre que tento fazer alguma coisa não dá certo, hein? Por que devo passar por tantas desgraças, meu Deus? Como não obteve resposta, levantou-se dali e afastou-se da praia. Acontece que na China ninguém tinha ouvido falar de Fátima ou de seus problemas, mas existia a lenda de que um dia chegaria certa mulher estrangeira capaz de fazer uma tenda para o imperador. Bem, como naquela época não existia ninguém na China que soubesse fazer tendas, todo mundo aguardava com ansiedade o cumprimento da profecia. Para ter certeza de que a estrangeira ao chegar não passaria despercebida, uma vez por ano, os sucessivos imperadores da China costumavam mandar seus mensageiros em todas as cidades e aldeias do país pedindo que toda mulher estrangeira fosse levada à corte. Exatamente numa dessas ocasiões, esgotada, Fátima chegou a uma cidade costeira da China. Os habitantes do lugar falaram com ela através de um intérprete e explicaram-lhe que devia ir à presença do imperador. Senhora, disse o imperador, quando Fátima foi levada até ele, sabe fabricar uma tenda?
Bem, acho que sim, majestade, respondeu a jovem. Pediu cordas, mas não tinha. Lembrando-se dos seus tempos de fiandeira, Fátima colheu linho e fez as cordas. Depois pediu um tecido resistente, mas os chineses não o tinham do tipo de que ela precisava. Então, utilizando sua experiência com os tecelões da Alexandria, fabricou um tecido forte, próprio para tendas. Percebeu que precisava de estacas para a tenda, mas não existiam no país as estacas. Lembrando-se do que lhe ensinara o fabricante dos mastros em Istambul, Fátima fabricou umas estacas firmes. Quando essas estavam prontas, ela puxou de novo pela memória, procurando lembrar-se de todas as tendas que tinham visto em suas viagens. E uma tenda foi construída. Quando a maravilha foi mostrada ao imperador da China, ele se prontificou a satisfazer qualquer desejo de Fátima que Fátima expressasse. Ela escolheu então morar na China, onde se casou com um belo príncipe e, rodeada por seus filhos, viveu muito feliz até o fim dos seus dias. Através dessas aventuras, Fátima compreendeu que o que em cada ocasião lhe tinha parecido ser uma experiência desagradável acabou sendo parte essencial de sua felicidade. Pessoal, essa história é muito conhecida no folclore grego, onde em muitos de seus temas contemporâneos figuram derviches e suas lendas. Tá? A versão aqui apresentada é atribuída ao Sheikh Mohammed Jamaluddin, de Adrianópolis. Ok? Então, agora me digam uma coisa, que tal, hein? Acredito eu que a história de Fátima é bem parecida, né, com a nossa vida, né, com as crises que aparecem na nossa vida. É verdade? Lá no começo do texto, né, voltando um pouco mais aí, o que a gente observou? Vocês lembram que qual que era o sonho principal da Fátima? Né? O pai dela queria viajar. O sonho principal da Fátima, né, de Fátima, era o casamento. Casar-se, né? Fiz uma analogia dessa questão do sonho de se casar, que a Fátima possuía, com a carta do buquê. Imaginou? Então aí temos a carta do buquê como assim, representando um ideal que a gente tem na vida, sabe? Às vezes a gente, ou quando é menorzinho, ou até, por que não dizer, a gente fica com aquelas ideias, né? Ou até com certas ilusões, com certas utopias. Não que isso nos faça mal, né? Então é assim, a Fátima, dentro do texto, ela se apresenta assim, a impressão que dá que é uma pessoa jovem, como foi apresentado, mas que não tem muita experiência na vida, né? Cujo único sonho, né, era o casamento. Então aí eu coloquei a carta do buquê, a carta 9, representando os sonhos da Fátima. Tá? Logo em seguida, a gente vê a primeira tempestade. Aí você fala assim, caramba, né? Ô Fê, até então tudo era um buquê, tudo era um mar de rosas. Só que esse mar fez naufragar os sonhos da Fátima, né? Você já passou por isso também? Quando você pensa que é de um jeito, é de outro? Já, né? Todo mundo já passou por isso. Em relacionamento, em questões financeiras. Você indo com uma ideia, no fim acaba acontecendo tudo ao contrário daquilo que você imaginava. Esse ao contrário do que se imagina, fazendo analogia com o texto, se tínhamos a carta 9 do buquê, logo em seguida, o fato da tempestade em alto mar que acabou matando o pai da Fátima e a jogando numa praia deserta,
é a carta da foice, a carta 10. Tá? Por que a carta da foice? Porque a tempestade aqui, no baralho cigano, ela faz referência ou faz menção, ela faz menção a uma perda brusca, né? Sabe a foice? Então, o naufrágio detonou, né? Cortou o buquê da Fátima. A carta 10, a carta da foice, ela sempre nos dá a ideia de uma perda brusca, né? Ou perda de um relacionamento. Sabe aquele relacionamento que durou, começou muito bem, estava tudo muito bem, obrigado, e acabou do nada, foi cortado, né? Ou se não, uma crise absurda, né? De repente estava tudo muito bem dentro da empresa e a pessoa entra em falência, né? Então esse foi o choque inicial da Fátima, a foice, cortando todos os ideais dela, né? O que a gente, inclusive, acabou fazendo com que a Fátima mudasse de plano, né? Quer dizer, ela intencionava uma coisa e acabou a situação acabou se encaminhando por algo totalmente diferente, né? Inclusive pedindo a Fátima um reinício, né? O reinício também representado aí pela carta 10, a carta da foice, né? Há um momento do texto em que se fala da exaustão da Fátima, ela não aguenta mais, né? Já tinha passado por um, segundo naufrágio, terceiro. Quando a gente fala em exaustão e estresse, e assim, não aguento mais, estou desgastada, estou até desesperada, não tenho mais vitalidade, né? A carta de exaustão, né? Você fala assim, eu não aguento mais, não tenho mais energia para isso, estou estressada, estou cansada, né? Não tenho força, não tenho saúde. A representação, a analogia que eu faço aí, com essa exaustão que a Fátima passou no texto, né, é a carta 23, que é a carta do rato, né? Porque é algo realmente que ela já não aguentava mais. Logo em seguida, a gente observa o seguinte: depois dessa exaustão veio um outro naufrágio, né? Então, assim, foi um naufrágio atrás do outro. Isso fez com que, se Fátima, aí que a gente vai tocar na questão, a Fátima, digamos, tinha ou estava passando por uma crise, né? E logo em seguida aparecia uma oportunidade. Essa primeira oportunidade, essa oportunidade lhe foi cortada. Então foi coisa de 2 ou 3 oportunidades cortadas pela foice que a Fátima acabou passando. Isso lembra muito a vida da gente, né? O roubo do reinício após o naufrágio, que a família encontra Fátima na praia, esse reinício, né, é a carta da foice. Ela pede um reinício, ela aponta para um reinício. Eu estou falando de forma isolada, a carta 10, tá, da foice. Logo em seguida, o roubo do patrão, quer dizer, para Fátima foi um reinício, para o patrão foi uma perda, né? Então, assim, o jogo desse texto é o jogo da crise e da oportunidade, da crise e da oportunidade, né? Aí surge o tufão, uma crise, né? O tufão faz naufragar de novo. A Fátima, quando acontece o tufão, ela se questiona, né? É aquele momento da crise que eu falei para vocês lá no começo do programa, o momento que a gente para e se questiona: caramba, por que acontece isso sempre na minha vida, né? Qual foi a oportunidade para ela, né? Teve o tufão, a crise se apresentou, ela se questionou
a oportunidade que apareceu para Fátima, que surgiu para Fátima, foi a oportunidade de ação, né? Então, a carta da foice, ela indica a questão da ação individual para poder sair da crise, né? No momento em que a Fátima está na China, que a gente viu no texto, já surge outra carta pra gente, a carta 2, a carta do trevo, quer dizer, o momento do reinício, um momento de fragilidade ainda, né? Olha só como é que foi o reinício da Fátima na China, representado aí o reinício, né? Representado pela carta do trevo, a carta 2. Falta de cordas, não foi crise, pessoal, a falta de cordas, foi chance. Então, a falta de cordas deu chance ou oportunidade para Fátima fabricá-las, né? Então, pela toda aquela falta de material que a Fátima passou, surgiu a oportunidade dela voltar ao passado, né? Olha só, quer dizer, do passado distante, de um passado distante nosso, seu. Lá no passado você pode ter alguma oportunidade que você não deu o devido valor, ou que hoje em dia você acredita que naquela época lá era a crise, não é não, tá? De repente lá no passado existe uma oportunidade de você trazê-la para cá, para a vida atual, né? E surgir aqui como oportunidade. Tá? Então, quantas vezes aí a gente, de repente, precisa dar uma parada assim, e ao invés de ficar sentado, estagnado, pensando demais, reclamando demais, quantas vezes será que de repente seria interessante a gente sentar, se reorganizar, ver as oportunidades que de repente podem surgir de uma crise, hein? Né? Então, quando a gente pensa assim, é entender que no texto as experiências passadas da Fátima, né, serviram para que ela desse um novo, para que ela construísse um reinício na vida dela, que foi o de construir tendas. Então, entendendo aí, então seria interessante a gente entender, tentar entender as crises, então, como uma vivência, né? Acredito eu que isso dá uma certa leveza até para a vida da gente, sabe? Da gente acreditar que isso é uma fase de aprendizado, né? Então, dentro da crise que de repente você já passou, que você está passando, que tal pensar que isso aí é apenas um aprendizado, ou se está criando aí uma nova oportunidade. Ok, não adianta ficar bravo, eu sei como é que é falar, tá, você acha que eu vou pensar, sentar, escrever no papel e falar, ok, isso aqui é oportunidade. Tudo bem, né? Aqui ninguém tá querendo fazer milagre, claro, tá? Mas assim, é interessante que depois que a gente passa por crises na vida da gente, né, e que essa crise já foi sanada, daí a gente pensa e fala, caramba, essa fase da minha vida me ajudou ou contribuiu para que eu tivesse uma nova consciência na vida que eu tenho hoje, né? E quantos de nós já passamos por situações muito complicadas de perdas emocionais, de perdas de entes queridos, perdas de emprego? Quantos de nós já passamos por isso e também conseguimos sair dessa crise, né? Então tentar a gente pensar um pouco mais a respeito, né?
No final do texto, a gente percebe que o imperador viu as tendas da Fátima e ainda apresentou Fátima para um príncipe. Então, assim, o começo foi um buquê. Logo em seguida, a foice, a carta 10. No momento em que a Fátima tem em mãos o seu resultado, né, o seu merecimento, volta a carta do buquê. Espero que vocês estejam entendendo essa analogia que eu estou fazendo. O texto com a carta, né? Para que a gente possa entender que as cartas do baralho cigano são, assim, práticas, né? Estão muito ligadas, muito relacionadas com o cotidiano, o nosso cotidiano. Tá? Aí, o que eu quero que vocês... o que eu gostaria... Vamos pensar junto, então. Lembra quando você ouvia da sua avó, da sua mãe, que Deus escreve por linhas tortas? Né? Então aí é o futuro da Fátima, o texto aí da Fátima Fiandeiro, o futuro escrito por linhas tortas. Turma, não adianta a gente muitas das vezes tentar conduzir, forçar que a coisa vá. Não adianta. Isso é mecanismo de resistência. Às vezes não adianta isso, né? Então existe a curva, na maioria das vezes, e não a reta, né? Então, assim, para finalizar, para ir finalizando, espero que vocês tenham gostado desse texto e da menção que a gente fez das cartas com o texto, né? Qual que é a ideia pra gente que fica? A Fátima não esperou sentada, nem podia, né? A Fátima, como eu sempre digo, ela co-criou o futuro dela, ela agiu, né? A Fátima co-criou, a Fátima transformou, a Fátima se readaptou, transmutou. Não ficou usando o mecanismo de vitimização, né? Tadinha de mim. Porque se ela ficasse dentro da história que a gente viu no texto, sentadinha, chorando, ela teria morrido na praia, literalmente. Tá? Então esse texto, o que eu gostaria de mencionar é assim: a gente aqui tem sim a capacidade de produzir o futuro. Tem sim a capacidade de buscar solução, fazendo um movimento para isso, né? Não vai adiantar ficar sentado chorando mesmo. De verdade, não vai adiantar ficar esperando sentado, tá? Então, assim, essa história é semelhante à nossa vida, como eu coloquei para vocês. Assim como a Fátima, não adianta a gente... Não vai adiantar a gente ficar se questionando, tá? Isso não leva a nada, porque o excesso de questionamento, como dizia minha mãe, só faz esquentar a cabeça, tá? Enfim, que a gente possa tentar criar das crises as oportunidades, tá? Nem que para isso, é o que eu sempre falo, isso não sou eu que criei, tá? Nem que para isso você tenha que fazer a tal da listinha, tá? Para esvaziar um pouco a cabeça, porque a gente sabe muito bem, quando a gente está cheio de crises, cheio de problemas, a nossa tendência é ficar com o nosso HD aqui lotadinho, né? Não é verdade? E na neurolinguística, como eu comentei com vocês no começo do programa, na neurolinguística, deixa eu só ver um negócio aqui, pessoal. Na neurolinguística, o trabalho que é feito é com relação a isso, tá? O pessoal que trabalha com neurolinguística costuma colocar que há necessidade de que a gente faça assim uma listinha, sabe? Sabe por quê? Você vai dar risada, porque se a gente fizer uma listinha, ainda que não leia essa listinha, a gente esvazia o nosso mental
tá? E, inclusive, a gente consegue dormir melhor de noite, né? Não vai levar os problemas pra cama, tá? Parece óbvio o que eu tô falando, né, turma? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? É isso que eu tô falando. Isso aí eu não tô falando de fora, não, tá? Eu também passo por isso, também já passei por isso. Eu acho que boa parte das pessoas passam por isso também, tá? Então, eu fui pegar esse texto, que inclusive eu tirei de um livro que eu já li faz 20 anos atrás. Engraçado, né? Como são as coisas. O livro tava ali, eu já havia dado uma espiada nele, né? De vez em quando eu ia, abria o livro, etc, etc. Aí eis que me surge, né, aquela história. Eis que surge uma oportunidade de pegar o livro, e por que não dizer uma oportunidade surgida de uma crise, tá? A gente conseguiu ler o livro inteiro e reler inteiro, trazer esse texto para vocês, tá? Para que de alguma forma possa estar ajudando a técnica da neurolinguística, tá? Então, assim, o que eu tô colocando para vocês, por favor, não é naquele tom de consolo, sabe? O tom de consolo. Nem vem, tá? Aquela história, essa conversa de entregar tudo na mão de Deus, não é por aí. Desculpa, tá? Não é por aí. Ele também tem muita coisa para fazer. Às vezes é fácil. Senta. Ah, estou entregando nas mãos de Deus. Ok. Você conhece aquela parábola do... Inclusive eu fiquei sabendo que essa parábola, essa historinha que eu vou contar agora rapidinho, inclusive já foi lida dentro de igreja evangélica. Fiquei sabendo disso por meio de uma aluna minha. Aquele papo assim que o homem chega lá no, entre aspas aí, paraíso, né? Chega lá para São Pedro e fala assim: poxa, São Pedro, Deus também, hein? Mal comigo. Pô, eu lá, aquela aguaceira toda, aquele turbilhão lá, naufrágio, tsunami, encheu, minha casa começou a encher de água. Pô, eu só pedi a Deus. Pô, tá vendo? Nossa, eu ali quase que morri. Aí, tá vendo? Morri afogado. Poxa, São Pedro, pedi tanto a Deus, hein? Né? Tudo bem, ele passou por São Pedro, chegou, digamos, lá com o divino. Eis que mestre diz assim: eu sei que eu percebi que você tá chamando por mim. Você pensa que eu não vi? Só que é o seguinte, né? Você ficou dentro aí do seu desespero. Eu só ouvia você chamando por mim. Mas presta atenção numa coisa, hein? Eu mandei para você barco, mandei bombeiro, mandei helicóptero, mandei resgate. Você não viu. Então agora, né? Não vem dizer que eu não te ajudei, tá? Então é mais ou menos isso que acontece, né? Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, fica lá, assim lá no céu, lá no céu, lá no céu. Cadê a terra, terra, terra? Cadê a atuação para tudo isso, né? Então é bom pensar. Vou ver se num próximo programa eu trago uma técnica legal para a gente poder organizar esses pensamentos todos, essa questão de saber trabalhar com crises, né, e criar das crises a oportunidade, né? Então é bom, eu gosto de contar essas histórias porque, querendo ou não, isso faz bem para mim, tá? É bom para que eu me relembre, eu gosto de passar isso para vocês. Então a crise, a carta 10, como eu falei, né? A carta da foice. Então a gente tem aqui. Próxima semana eu vou ver se eu trago a técnica para vocês. É muito fácil. Mas começa com a listinha, tá? É como eu sempre digo para os meus amigos e para os meus clientes. Vamos esvaziar esse lixinho emocional aí. Sem choro, tá? É que nem fala o chinês lá, sem cholo. Sem cholo. É difícil, né? É difícil. A gente que trabalha pra caramba, filhos, etc. Coloca lá na listinha, por favor. Só pra esvaziar esse teu mental aí.
tá? E a partir daí começar a agir sem cholo, sem desespero. Deixa o mestre um pouco sossegado, para de chamar o mestre, porque é aquela história, batei e a porta vos abrirá, por favor. Então isso, essa questão de chance e oportunidade, ou de oportunidades e crises, essa questão, querendo ou não, vem sendo falada há milênios, vem sendo falada em várias religiões, né? Certo? Então, com relação ao texto da Fátima a Fiandeira, o resumo que a gente tem das cartas aí, a carta 9, que eu coloquei aqui como a carta do merecimento, em primeiro plano, a carta da ilusão e logo em seguida do merecimento, no final do texto, tá? A carta 10, que é a carta da transmutação, da mudança, do recomeço, a carta 10 da foice. A carta 23, que graças a Deus não aparece muito, que é a carta da exaustão, aquela exaustão que dá na gente, sim, que tá meio que cansado de lutar. A carta 23 do rato. A carta 2 do trevo, que costuma, pra mim, né, me surge como um momento em que a pessoa está se reerguendo, está criando uma nova oportunidade, tá? No fim, volta a carta 9 do buquê e entra, para finalizar, né, o texto, a carta 36, que é a carta da cruz, né? A carta da cruz faz menção à vitória, ao sucesso. Sim, o sucesso fácil, é um sucesso fácil? Não, um sucesso por meio do sacrifício, tá? Cuidado aí, hein? Não começa a entender sacrifício de forma equivocada também. Qualquer dia a gente vai falar mais um pouco a respeito disso tudo, dessas energias de sacrifício, tá? Ficou bom? Né? Você tá vendo? Às vezes num texto tão simples a gente acaba tirando um pouco de lição, de lição para a vida da gente, né? Às vezes eu até considero que as coisas são até simples demais, sabe, pessoal? Porque a gente não percebe, né, que às vezes a chance, a oportunidade está do nosso lado, né? Eu vou colocar agora para vocês, deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem. Dia 4 agora, espero que vocês tenham gostado desse texto aí, né? Próxima semana vou ver se eu trago alguma coisa relacionada a essa listinha que eu tô comentando aqui, que faz parte lá da neurolinguística, pra gente começar. Eu esqueci o nome do livro do Laí Ribeiro que tem isso aí. Você fala, Laí Ribeiro já tá ultrapassado? Pode parar, ultrapassado nada, ele foi apenas esquecido, porque o que começou, digamos assim, o que iniciou com essas técnicas de neurolinguística aqui no Brasil foi ele. Então, nada como retomar a raiz, né, e beber dessa fonte toda aí pra gente poder colocar a ação nos nossos movimentos cotidianos. Dia 4 agora, pessoal, 4 de outubro, a energia vai ser dia de São Francisco de Assis, dia 4 de outubro, já esta semana. São Francisco de Assis nasceu entre os anos de 1181 e 1182 na cidade de Assis, Itália. Seu pai, um rico comerciante de tecidos, frequentemente viajava para a França, de onde trazia a maior parte de suas mercadorias. E foi em homenagem aos pais que seu pai batizou o filho de Francisco. Então, São Francisco, ou Francisco, era um jovem rico, alegre, aproveitava as noites e as festas. Então, São Francisco antes era baladeiro, né? Estava sempre presente em banquetes, serenatas pela cidade. Então, aqui, a gente não vai sujar a imagem do pobre São Francisco, mas olha só, olha como é que é a vida dele aqui, como foi a vida dele. Bom, em 1201, Francisco partiu para uma guerra na cidade de Perúzia, encorajado pelo pai e pelo desejo do jovem de obter fama e mais dinheiro. Porém,
a guerra não saiu muito bem como planejado por Francisco. Olha a crise. Olha lá a crise, né? São Francisco frequentava banquetes, né? De repente, eis a crise aqui, olha só. Foi tomado como prisioneiro e assim permaneceu por meses até conseguir sua libertação. Ao voltar para casa, Francisco é acometido pela fraqueza, provavelmente consequência dos tempos de prisão. Estamos falando de São Francisco de Assis, hein? E é a partir desse momento, né, que São Francisco Francisco acabou de sair da prisão, que passa a sentir-se e também a agir de maneira diferente. Olha a oportunidade. Rejeita o dinheiro e as coisas mundanas que antes o apraziam, quer dizer, os banquetes, as festas, as bebedeiras. Olha o corte, né? Olha a mudança brusca na vida de São Francisco, né? Volta-se para a oração, olha lá o reinício, volta-se para a oração e para ajudar os pobres e leprosos. Uma famosa passagem de sua vida, inclusive, conta que beijou um leproso em sinal de amizade que antes lhe causava repúdio. Pois é, as coisas mudam, né? Entrou em conflito direto com o pai quando vendeu todas as suas mercadorias para dar dinheiro aos pobres e comprar material de construção para completar a reforma de uma igrejinha, né? Esses conflitos desencadearam na fúria de pai de Francisco, que o deserdou. Estamos falando de São Francisco de Assis. Muito jovem, aos 25 anos, Francisco aceita a decisão do pai e renuncia definitivamente aos bens paternos. Olha o reinício de vida, né? Entrou de vez para a vida religiosa, fundando a Ordem dos Frades Menores e a Ordem Terceira. Foi em 1224 que Francisco recebeu os estigmas de Jesus crucificado em seu próprio corpo, 2 anos antes de sua morte. São Francisco de Assis foi canonizado pelo Papa Gregório IX em 1228. Essa é a biografia de São Francisco de Assis. Eu já dando andamento ao nosso trabalho aqui, ao nosso programa, a gente já está quase encerrando, né? E fiz questão de buscar essa oração de São Francisco de Assis, do dia 4 de outubro. Vocês sabem bem que ele é padroeiro dos animais, mas acredito que a egrégora de São Francisco de Assis é muito forte pra gente, né? Uma energia, a oração dele, pra mim, essa oração de São Francisco de Assis é como se fosse um mantra, né? É uma palavras sagradas, tá? Não precisa, ainda que seja, né, católico, tanto faz. Sabe, pessoal, não tem essa ideia não de falar isso é católico, isso não é. Não para com isso, tá? Porque o importante é a energia que isso passa pra gente. Já comentei em outras oportunidades que eu sou livre pensadora. Então, a oração de São Francisco de Assis, a gente vai dar uma retomada nela. Então, que a gente possa vibrar agora dentro dessa energia de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando
que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que a gente possa se lembrar então dessa lição de São Francisco de Assis, né? Tentando inclusive não deturpar a ideia, deturpar a ideia de pois é dando que se recebe, né? Então aí ele carrega em si, essa oração dele carrega em si a ideia de estar compartilhando, né? Se a gente trouxer essa oração para os dias de hoje, ou até fazendo uma pequena analogia, né, por que não falar um pouco aí da lei da atração, né? Pois é dando que se recebe. A gente recebe de volta aquilo que a gente propaga por aí. Não é verdade? Então, que a gente possa propagar, ainda que a gente esteja passando por um momento de crise, que a gente possa propagar a esperança, que a gente possa propagar a alegria, que a gente possa propagar o perdão, a união, a fé, a luz, o consolo, a compreensão, né? Que a gente comece a propagar um pouco mais disso, ainda que a gente esteja passando por momentos de crise, de dificuldades, de perdas, né? E para ir finalizando, eu estava lendo aqui essa oração do São Francisco de Assis. A gente estava falando de propagar alegria, né? Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Não vou forçar a barra com vocês não, mas me veio à mente aqui, sábado, desencarnou a Hebe Camargo, sábado. Querendo ou não, ela foi um exemplo de onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Não é verdade? Ela estava passando por momentos. Ela estava passando por uma doença de câncer do peritônio, se não me engano. Agora, será que a gente precisa de uma lição maior do que essa, não só da Hebe, mas como pessoas que vêm passando aí por doenças degenerativas, né? Aí você pode dizer pra mim, pô, ser feliz que nem a Hebe, até eu, cheia da grana, tá? Mas quantas pessoas que você conhece que tem muito dinheiro que estão afundando ou naufragando em depressão, hein? Né? Então a Hebe, quando eu era pequena eu não gostava muito dela não, mas assim, depois a gente começa a observar, né? O tanto que ela propagou de alegria para as pessoas, para várias gerações inclusive, né? O quanto ela teve dentro de uma crise pela qual ela estava passando, a crise do câncer, da doença, quanto ela acabou criando para ela mesma, por incrível que pareça, a oportunidade, né? A oportunidade de terminar a vida dela nesse plano aqui de forma tão sagaz, né? De forma tão corajosa, ainda assim passando pra gente muita alegria, muita esperança, muita compreensão, né? Então, inclusive, bom, é isso que eu queria colocar para vocês. Então, existem realmente pessoas que conseguem levar a cabo esse texto, essa oração que a gente acabou de fazer aqui, que é a oração de São Francisco de Assis. Então eu vou lhes deixando com a sagrada energia
de São Francisco de Assis, com a sagrada energia da egrégora do povo cigano, e que a gente possa então, durante esta semana, se planejar, se renovar, de cada crise criar chances para novas oportunidades, né? Que a energia da cooperação, da parceria, da amizade verdadeira, da fé, possa nos abençoar aqui a todos cada vez mais, aos nossos amigos da Rádio Voz de Aruanda, aos ouvintes, aos meus amigos, aos familiares. Então que a gente possa, nessa energia da primavera que já entrou, dar-se a chance de se deixar cortar e também de se deixar renovar, conforme a Cecília Meirelles colocou nos poemas dela. Me deixei cortar, sabendo que poderia se sentir renovada ali na frente. O outono nos trouxe, o inverno nos trouxe a energia do corte, de se refazer. Então que a primavera venha para todos nós, né? Abençoada com muitas flores de misericórdia, muitas flores de abundância, de prosperidade, de fé a todos nós, tá? Deixo aqui meu boa tarde a vocês todos. Semana que vem, se Deus assim permitir, vou estar aqui a partir das 14h30. Eu sou Fernanda Luz. Meu site www.baralhociganoonline.net. Meu MSN para consultas e cursos, Fernanda Luz, rfernanda1963@hotmail.com. Meu boa tarde a todos, meu carinho e boa semana a todos. Até a semana que vem. Muito obrigada. Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia.